meus amigos, é muito bom estar aqui com vocês de novo. E hoje eu estou trazendo um espécime direto do interior do estado do Amazonas, lá de longe, do Ramon da Morena. Veio aqui comigo Carol Monteiro e nós vamos falar, a propósito da visita dela aqui conosco, sobre comunidades tradicionais. É o tema de hoje. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho e essa daqui é a Carol Monteiro. Mas antes de começar a falarmos sobre o tema de hoje, eu vou logo fisgar quem estiver aqui acompanhando. Eu dei uma olhada, Carol, sabe, nos stats ali dos vídeos, a gente tem que fazer isso, e eu percebi que tem uma turma que lá depois de 2 ou 3 minutos está saindo. O pessoal só vê o início para dar aquela moral. Mas hoje eu vou pegar e vou fisgar todo mundo, porque meu livro foi lançado essa semana, a Carol esteve lá, é por isso que ela esteve aqui, porque ela veio do interior mais cedo, ela vem toda semana lá de longe para cá. E como foi o lançamento do livro, eu estou com meus exemplares, esse daqui é para você que está acompanhando. Mas calma, não é para todo mundo, é somente esse daqui. O que significa que eu vou dizer quais são as regras do sorteio somente no final. Então, a galera vai ter que acompanhar até lá. Pegadinha, né? É, boa. Pegadinha. O tema de hoje é sobre comunidades tradicionais, mas não tenha preocupação, nós não estamos aqui com interesse em fazer algo professoral, não é essa a intenção. O que, na verdade, nós queremos discutir é sobre como é que se dá esse encaramento, olha só que neologismo, sobre a situação de comunidades tradicionais, tanto na legislação quanto em concreto. Até porque, apesar de nós termos a resolução 169 da OIT e o decreto 6040 de 2007 aqui da Ordem Jurídica Brasileira, é muito importante que se conheça efetivamente a realidade de quem são ou de como é que são as comunidades tradicionais. De acordo com a legislação e de acordo com o que de histórico geográfico já tem sido discutido, nós estamos aí a tratar, Carol, de tanto comunidades indígenas, quanto quilombolas, quanto caiçaras, mas nos interessa aqui falar para o nosso público. Nós estamos aqui querendo falar de você, ribeirinho. E é por essa razão que lá do Ramon da Morena trouxemos a Carol. E agora, nesse momento, é apropriado lhe apresentar. Carol, se apresenta para o pessoal. Olá, gente. Sou Carol Monteiro, beiradeira, comedora de barbachato com muito orgulho. Para quem não sabe, barbachato é um peixe fácil de pegar, né? Então, assim, e a gente pega na beira do rio, né? Então, assim, quando eu falo beiradeira, a gente mora à beira do rio. Já posso falar um pouquinho? Olha, fala lá então, com o pessoal ali. Assim, o ribeirinho mora no rio, né? E o beiradeiro mora à beira do rio. Então, assim, uma das questões, eu acho que do decreto 6040, que ele fala da gente se reconhecer como tal. Vou aproveitar o gancho então aqui. Beleza. Como ela acabou falando, porque na verdade a Carol é que ela não está se apresentando apropriadamente. Eu não sei o que está acontecendo, porque ela é mais despachada. É porque na verdade a Carol, assim, como eu sou um branquelo por acidente, que a gente é amazonense, a gente nasceu aqui, de avós amazonenses com raízes aqui fincadas. A Carol mora no Ramon da Morena. Para quem não está localizado, eu vou botar depois, acho que o link aqui para você conectar no URF também. Ramon da Morena fica em Presidente Figueiredo, comunidade rural no interior. Ou seja, a gente está falando de quantas horas de viagem de carro de lá para cá? De carro é relativo, mas são quase 200 quilômetros. É isso aí, é bastante espaço, bastante tempo. À beira do Rio Otumã. Bastante relativo, porque depende do pé que o cara está pisando lá. Exatamente, do tipo de carro, enfim. Isso na beira do Rio Otumã. Para quem não conhece, também de novo, vou deixar também os links para que vocês possam acompanhar. Na área do Ramon da Morena, a gente está falando de logo depois da represa de Balbina. É um local, na minha observação, um dos mais bucólicos que eu já vi. Mas isso, obviamente, traz todas as situações e decorrências da presença, tanto do homem na floresta, quanto da interferência da humanidade, do progresso em si, por conta de Balbina ser um caso à parte. Eu acho até, Carol, a gente pode deixar, ter um spin-off, para quem quiser acompanhar e estiver interessado, faz um comentário aí solicitando isso. A gente só faz dessa maneira, que aí deixa o pessoal, na verdade, instigado. Eu quero. Se não disser, a gente também não faz. A gente fica, essa chantagem é permitida, eu acho. Aí a gente faz uma discussão específica a respeito desses impactos ambientais e, no caso específico de Balbina, porque isso é algo que precisa ser explorado. Uma das maiores catástrofes ambientais do mundo, né? De tudo quanto é natureza. Mas, no caso, a gente está trazendo aqui a Carol, por que razão? Porque ela mora lá. Então, ela vem falar sobre comunidade tradicional por conta da própria realidade. E, de acordo com o que ela me solicitou, artigo 3º do decreto 6040, que se compreende por povos tradicionais, grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como de condição de sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando-se conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição, ou seja, ancestralidade. Carol, de novo. Um ponto que fala da pessoa se reconhecer, né? E assim, a gente tem essa dificuldade não só no Amazonas como no Norte em geral, de se reconhecer como uma comunidade tradicional por se sentir inferior. Então é quase que um xingamento você chamar alguém de beiradeiro, ribeirinho, caboclo, né? Caboclo, índio. Né? Então assim, o que era para a gente ter orgulho, né, da nossa região, e a gente tem vergonha. A gente, modo de falar, né? Porque eu tenho orgulho, né? Mas faz parte. Então assim, eu acho que o primeiro passo seria esse reconhecimento para que a gente pudesse ter um avanço no sentido de conquistas, eu acho que até de bem-estar, bem viver da comunidade, se eles se assumissem como tal, né? Muita informação no que a Carol está dizendo. Vamos aqui trabalhar de dois aspectos a respeito do que ela fala. Primeiro, o reconhecimento enquanto comunidade tradicional não diminui absolutamente ninguém. Na verdade, quando nós temos legislação ou a Convenção 169 da OIT tratando sobre isso, é porque se compreende qual é a grande relevância da identificação e da autodeterminação desses povos. Por que razão? Esse reconhecimento dessas diferenças é extremamente essencial para o nosso desenvolvimento enquanto nação, enquanto mundo, por acaso. Sim. Até porque nós não estamos, em nenhum contexto jurídico, procurando homogeneidade. É essencial que essa diversificação, que essa diversidade entre a nossa própria cultura possa acontecer. E o reconhecimento disso é essencial para a nossa própria nação, como já se reconhece pelo decreto, mas é algo um tanto quanto maior. Por quê? Em especial para nós aqui no Amazonas, e aí nós vamos aqui relembrar o que o nosso saudoso professor Samuel Benchimol falava, com a necessidade de incutir aqui conosco uma oicopolítica, eu vou deixar o link, essa neologismo dele, acho que isso já passou do momento, que é uma necessidade de tanto equilíbrio social, quanto de desenvolvimento, quanto econômico aqui na nossa própria região, com a preservação necessariamente ambiental, só vai poder ser atendida com a observação concreta e pungente do Estado como um todo, na medida em que um ponto fundamental seja observado, ou seja, esse reconhecimento. E a Carol fala bem sobre isso porque ela está lá e compreende muito bem como é que se observa. Até porque, queira que não, a forma tradicional do Estado meio que relega isso para o segundo plano. Estou correto, Carol? Verdade. A gente... É como se fosse ruim morar na área rural, é como se fosse algo negativo, né? Tipo, como se a gente fosse menos ser humano que o outro de quem está na cidade ou de quem não se reconhece como isso. É complicado, né? E, assim, somando-se a isso, uma falta crônica de atuação estatal. E quando se fala atuação estatal, você vê a atuação tanto da União e de seus órgãos e demais entes, quanto do Estado, assim como do próprio município. Sim. A questão, administrativamente falando, é que o cobertor é realmente curto. Há pouco recurso para que se atenda a grande diversidade de demandas que exigem as populações. Uhum. Então, o ser humano, enquanto indivíduo, enquanto sujeito de direitos, enquanto ser único como precisa da atenção do Estado para que questões fundamentais sejam preservadas e resguardadas, como a saúde, como a educação, como a segurança, como o trabalho, em suma, como o direito ao desenvolvimento. Sim. O que me interessa trazer, que é o segundo ponto trazido pela Carol, é que a necessidade de reconhecimento, aqui no Amazonas em especial, de você, ribeirinho, beiradeiro, caboclo amazonense, que vive nas comunidades do nosso interior, muitas delas comunidades tradicionais, sim, é essencial para que se possa ter a esfera jurídica necessária a demandar a atenção do Estado brasileiro para o suporte de você ser como você é. E você é importante exatamente desse jeito que você é. Porque o seu modo de vida, imbricado necessariamente com a natureza, é justamente um dos motores mais pungentes para a implementação do desenvolvimento aqui equilibrado.
Nós estamos muito longe de uma discussão econômica em si. A discussão, reconhecida na própria legislação, é de que esse reconhecimento, e notadamente aqui para o Amazonas, de adequação ambiental com o viver na nossa própria realidade, é essencial, devendo, então, ser reconhecido pelo Estado como sendo de relevância. Qual é a consequência disso? É justamente o inverso daquilo que a gente observa. Ou seja, a possibilidade de sim, em vez de ficarmos de pires na mão, de cobrar de forma efetiva de quem tem que dar atenção para o Estado. Mas essa é a realidade que a gente vê, Carol. Como é que o Estado brasileiro, como é que o município, como é que o Estado e como é que a União tem observado e concretamente, nas últimas décadas, tratado das comunidades tradicionais? Vamos lá, para falar o caso da Morena. Bom, lá em especial são os três, né? Tanto Estado, União e município que deveriam ter a responsabilidade, né? Ter a responsabilidade com o local e, na verdade, a gente vê o empurra para cá, empurra para lá. A gente vê a prefeitura tentando oferecer o que seria de serviços básicos, mas assim, com o tamanho gigantesco do município de 25 mil quilômetros quadrados, 1.500 quilômetros só de ramal, acaba não tendo um serviço efetivo, né? Do que deveria ter. Regularização fundiária, acesso às coisas básicas, né? A gente está falando assim de energia que tenha qualidade, que eu não vou nem falar energia de qualidade, eu vou falar energia, né? Básico. Emprego, permitir que as pessoas possam ter renda, não, como tu falou assim, o Pires, mas eu poder produzir, de eu poder sair com a minha mercadoria pelo ramal, escoar no ramal. Então, assim, a gente vê a dificuldade em tudo. Então, assim, a tendência, eu acho que é para a gente sair da área rural e ocupar aqui a capital com mais literalmente, com mais uma ocupação e dando mais trabalho para O que é justamente o inverso do buscado. né? Bora tentar resumir esse negócio para que o Vamos. pessoal possa pegar e entender Sim. justamente a finalidade que nós queremos chegar. É porque há um direito humano intrínseco chamado direito ao desenvolvimento. Já houve, vou deixar o link para que vocês possam observar, pela Declaração Internacional do Direito ao Desenvolvimento de 1986, o reconhecimento de tal como sendo direito fundamental ao ser humano. Ou seja, o Estado não pode negar que você tenha direito de se desenvolver. Isso não quer dizer que eu vou dar todos os recursos de forma mais direta ou ampla ou específica. Sim. Mas que o Estado não pode, em podendo, negar instrumentos de desenvolvimento e de modos de aprimoramento, tanto cultural quanto econômico das pessoas. Voltando especificamente para comunidades tradicionais e para as comunidades ribeirinhas do nosso Amazonas, a situação é um tanto mais crítica. Por quê? Nós não estamos falando de algo um tanto quanto pequeno, nós já falamos de Ileia, né? Inferno Verde, como vocês disseram, de um território que, para quem não conhece efetivamente, quem não vê o Amazonas, não faz a menor ideia do que signifique. A Carol mora em Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo é próximo daqui em termos amazônicos, e nós estamos falando aí de mais de 200 quilômetros e uma distância enorme para chegar aqui. 200 quilômetros em qualquer região metropolitana não significa absolutamente nada, mas 200 quilômetros aqui no Amazonas significa desconexão total. E a relevância disso é que o Amazonas é um bioma específico de única singularidade, e me perdoe o pleonasmo para isso, mundial. As atenções do mundo estão aqui, mas infelizmente a atenção do Estado brasileiro tem se mostrado ao longo desses anos como não estando. Nós ficamos muito felizes de observar agora pelo governo federal um novo retomar dessas atenções. Só que a grande problemática é que esse retomar não pode ser compreendido como propaganda unicamente institucional governamental ou mesmo como sendo programa de governo. Há uma necessidade de se transformar o decreto em uma política muito mais sólida e para que as populações tradicionais que hoje se encontram negligenciadas dentro do interior possam ser atingidas, evidentemente, com os recursos que mundo afora estão aí discutindo. Enquanto a gente está discutindo aqui, nós tivemos a informação de que a Inglaterra quer agora contribuir para o Fundo Amazônia. Nós já temos outros poucos países colaborando e nós já estamos passando a ter essa atenção. Só que, para você que está aí no meio do mato, de nada adianta que milhões estejam sendo entregues ao Brasil se eles não chegam a você, levando não aprimoramento tecnológico imediato em si, mas as condições para que você possa viver aí no seu meio como sendo um homem ou uma mulher, ou um povo respeitado.
E isso passa tanto da ação do Estado brasileiro, mas passa também do reconhecimento do Estado e de você mesmo, de como sendo uma comunidade tradicional. Porque nesse ponto, o que nós podemos evidentemente comunicar é que a partir daí, o débito nacional precisa ser efetivamente cumprido. Mas esse débito só pode ser cumprido na medida que haja esse reconhecimento. De acordo, Carol? Sim, que a gente tenha acesso ao crédito de carbono, não o grande fazendeiro, que a gente possa ter acesso a continuar plantando nosso açaí. Eu nunca esqueço de uma situação que eu falei para uma pessoa que aqui não cabia soja. E a pessoa perguntou, mas tu é profissional? Tu tem PhD? Qual é a tua formação na área para dizer que não pode plantar soja? Eu falei, simples, tu gosta de açaí? Amo. Gosta de bacaba? Adoro. Patoa, nossa, tomei na minha infância. Pois é, plantando soja não vai ter nada disso. Aí esse argumento convenceu o indivíduo, mas assim, claro que eu estou simplificando. Mas a gente quer ter o direito de permanecer na nossa área, protegendo a nossa floresta, né, protegendo a fauna e a flora, aliás, né? E que a gente tenha direito básico, né, de poder ter um conforto, ter o mínimo, né, para viver bem, mas podendo defender a nossa floresta, mantendo ela em pé, né? Exatamente. Até porque a Carol aqui, só para a gente poder caminhar aqui para o encerramento, a Carol é produtora rural. E é justamente esse tipo de produção rural que é das comunidades tradicionais, que é de interesse do Estado, legislada inclusive. Até porque a produção dela é imbricada no meio ambiente. Dentre as coisas que ela acaba produzindo, e ela faz isso magnificamente, porque ela não é extrativista, ela plantou uma porrada de tucumana diferente, ela sabe de espécies que eu nem conheço. Eu conheço tucumã. E ela me trouxe um dia desse um monte, ela tinha uma tucumanzeira gourmet. E ela me disse, esse aqui, tinha quantas espécies ali? Nossa, acho que naquela vez eu trouxe acho que umas 7, 8 espécies diferentes. Eu senti gosto de tucumã, entendeu? Tu e o Cleiton, né? Mas assim, para que a gente possa efetivamente caminhar para esse encerramento, isso é apenas um pequeno recorte sobre a situação. Eu achei extremamente importante, por conta da presença da Carol, trazê-la para cá para discutir com vocês. Esse reconhecimento em comunidades tradicionais é essencial e o que isso traz é justamente a criação de uma esfera jurídica a demandar a responsabilidade do Estado brasileiro, do Estado como um todo. Isso começou a acontecer de forma incipiente, mas o bonde da história está passando. E para esse bonde não passar e nós ficarmos literalmente depois de mãos abanando ou de pires na mão, é o caso efetivamente de que esse reconhecimento não passe só dos povos, mas também de uma política institucional que precisa evidentemente ser reconhecida pelo Estado do Amazonas de forma institucional. Mas, como eu prometi, tem um sorteio em si. Então, para você que chegou aqui até o final, o que você tem que fazer? Você pega e acessa a minha rede social, aí no Instagram, o Carlos Almeida Filho, e manda o link daqui deste vídeo dizendo, olha, acompanhei até o final, quero participar do sorteio. No próximo quadro, que vai ser na próxima semana, anuncia aqui o ganhador, sendo daqui da Amazonas, entrego pessoalmente para você, não sendo do Amazonas, quer dizer, depende se for daqui de Manaus, já né? pensou se for lá em Rio Preto, sei lá... Se for em Presidente Figueiredo, eu vou lá, até lá, né? Tá lá em Fonte Boa. A gente dá um jeito de ir também, eu acho. Mas se não for do Amazonas, a gente vai acabar entregando pelo correio. Fica com vocês. Qualquer dúvida, observação ou crítica, estamos aí. Carol, dá um tchau para todo mundo. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa área, a nossa região. E foi um prazer estar aqui, é isso. Só que como ela está humilde, eu dei de novo a chance para ela, ela não fez o tchau apropriado. Quem quiser também acompanhar a Carol, acompanha na rede social dela, vou deixar o link aqui e acompanha ela no podcast dela, que ela tem um Espia. Acompanha ela no Espia, que por um acaso é bom demais. Espia só. Abraço para vocês, a gente se vê na próxima.